começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário e esse é um Drops. E sim, nós estamos de volta depois de um belo período de ausência. Estou ocupado por uma viagem, pela correria de final de ano que vocês devem conhecer já. Voltamos aqui com um Drops exatamente para falar desse período agora e que as coisas tendem a acontecer um pouquinho mais devagar, especialmente aqui no Brasil. Não é para todos, mas é um fato comum que as pessoas dizem. E nesse período, então, sobra um pouquinho de tempo para a gente assistir um pouco mais de coisa na TV, no streaming e no cinema, com sorte, né? Então vamos falar hoje um pouquinho de dicas do que assistir nos principais streamings que temos aqui no país e também no cinema, para vocês ficarem de olho, porque o cinema, a parte boa do cinema demora um pouquinho para chegar aqui. Eu vou começar justamente falando de cinema. Porque apesar da gente ter o Godzilla Minus One aí nos cinemas, já quase saindo, acho, e ainda tem Wonka, que tem bastante gente que pode gostar, você tem alguns filmes grandes que estão no cinema. Os principais lançamentos do cinema que vão concorrer ao Oscar chegam mais tarde aqui. Não faz muito sentido, eu sei. Mas acho que é porque, por muitas vezes serem filmes mais pesados, mais carregados, mais difíceis de se assistir, e eles não têm tanto apelo para o público. Lá nos Estados Unidos, eles precisam ser lançados antes do final do ano para poderem concorrer ao Oscar do ano seguinte. Então, às vezes, até o filme faz um lançamento menor, com menos salas antes do fim do ano, e expande isso para o começo do ano seguinte, para mais salas. Então, nesse finzinho de ano aqui, saíram vários filmes importantes para o Oscar do ano que vem, mas que vão demorar algum tempo para sair aqui. Eu dei uma passadinha por lá numa viagem agora de fim de ano e consegui assistir só o Priscila, da Sofia Coppola, que foca na vida da Priscilla Presley, que casa com o Elvis. Então, depois de a gente ter tido o filme do Elvis tentando ganhar tudo no ano passado no Oscar, né, do Baz Luhrmann, a gente tem agora um filme focado na Priscilla, sem nenhuma música do Elvis no filme inteiro. É um filme bem a cara da Sofia Coppola, é um filme que ele não tenta ser grandioso em nenhum momento, apesar dos cenários grandiosos, dos espaços grandiosos, ele não vai muito atrás dessa grandiosidade das interpretações, na música e nem nada. É um filme que conta o período do tempo em que a Priscilla conheceu o Elvis até ela se separar do Elvis, vamos dizer assim. Então é esse período de tempo do ponto de vista da Priscilla Presley. O filme acaba bem de um jeito que me parece peculiar da própria Sofia, né? O estilo da Sofia fazer as coisas. Então, esse é o primeiro filme que a gente vai ter chegando aqui agora já no dia 4 de janeiro. Então, comecinho do ano. Depois disso, a gente tem alguns filmes que eu não tenho nem as datas direito de quando eles vão sair, mas que todos já saíram nos Estados Unidos. Você tem o All of Us Strangers, que é um filme muito bonito, parece ser muito bonito, está sendo muito bem festejado lá fora como isso, que tem o Andrew Scott e o Paul Mescal vindo do maravilhoso After Sun, e o Andrew Scott, que é um dos meus atores favoritos dessa nova geração, é o cara que fazia o Moriarty no Sherlock, é um cara muito, muito bom, tendo um pouco mais de espaço para brilhar como um personagem principal, muito legal. Eu acho que é um filme pequeno, mas muito íntimo, muito, muito interessante de se ver. Você tem o filme novo do Yorgos Lanthimos, o Poor Things, né, com a Emma Stone e o Mark Ruffalo, né? O Mark Ruffalo que falou em diversas entrevistas o quanto foi difícil para ele aceitar esse papel, porque é um papel que foge completamente de tudo que ele já fez, mas justamente por isso ele decidiu aceitar. E então ele vai, parece que é um papel muito legal, muito interessante de assistir. Outro filme que vale bastante a pena ficar de olho e que foi uma surpresa nesse final de ano lá nos Estados Unidos, é um filme que chama Past Lives, Vidas Passadas, ficou em português. O Past Lives, ele é um filme, o primeiro trabalho de uma diretora chamada Celine Song. Ela é coreana, nasceu na Coreia, mas cresceu no Canadá. Eu acho que tem um pouco de pessoal, de certa maneira, também nesse filme. A gente falou agora há pouco do All of Us Strangers,
que tem um pouco de pessoal, que eu não cheguei a comentar, mas ele tem um pouco de pessoal. Ele é um livro que é um pouco a vida do escritor. O diretor pegou o livro e adaptou um pouco, puxando um pouco para a vida própria. E o Andrew Scott também puxou da própria vida para interpretar o papel. Então tem várias camadas ali, várias pessoas envolvidas. Nesse aqui, a Celine Song escreveu e dirigiu o filme, que é a história sobre uma menina que cresceu na Coreia e tinha um melhor amigo, e eles pareciam talvez ter algo a mais ali, e que ela acaba vindo com a família morar em Nova York e crescendo em Nova York. Depois disso, acaba conhecendo um cara e casando com esse cara, e eles eventualmente esse amigo dela da infância, que poderia ser algo mais ali, vem visitar Nova York e acaba encontrando com ela lá. E é sobre esse encontro, sobre o que poderia ser e o que foi, né? Parece ser um filme bem íntimo também, bem sensível e que parece mexer bastante com as pessoas. A atriz principal é a Greta Lee, que você pode conhecer do Boneca Russa e do Russell Doll, né? E do Morning Show. Tem o John Magaro, que é um ator que está em diversos filmes, você já deve ter visto ele aqui e ali. Ele tá no Carol, tá no First Call, tá no Big Shorty, mas ele não é muito o principal. O lugar onde você mais provavelmente vai ter visto ele é no Umbrella Academy, na primeira temporada do Umbrella Academy, no Netflix. E tem o Teo Yoo, que estava no filme novo do ano passado, Decision to Live, do Park Chan-wook. O Park Chan-wook é o diretor do Old Boy, do Handmaiden. É um cara que a gente gosta bastante aqui no podcast, já falamos dele outras vezes. Falamos do Decision to Live também no ano passado, se eu não me engano. O Davi acho que trouxe aqui o comentário. Então esse é um filme que também estão falando super bem. E para fechar na parte de cinema, que eu não acho que vai nem chegar no cinema aqui, você tem o filme May December, que é um filme do Netflix, que foi lançado no cinema lá também, mas foi lançado já no Netflix lá também, e não veio pra cá, né? Não veio pro Brasil ainda, parece que vai ser lançado no meio de janeiro no Netflix, dia 18 de janeiro, eu acho. É um filme novo do Todd Haynes, o diretor do Carol, do Longe do Paraíso, Velvet Goldmine, um diretor desses bem bons, assim. E é um filme que tem um quê de baseado numa história real, sem ser exatamente essa história, porque é a história de uma professora que se envolveu com um aluno, vai presa por pedofilia e quando ela sai da prisão, ela casa com esse aluno. E fizeram até um documentário sobre essa história. Eles têm 2 filhos e tudo mais e tal. E fizeram, acho que até um documentário sobre essa história real. E dessa vez o filme é basicamente a Natalie Portman vai interpretar essa professora num filme. Então ela vai para casa dessa professora para acompanhar um pouco da vida dessa professora e aprender os trejeitos, essas coisas todas para poder fazer o filme. Então é um filme dentro de um filme. A professora é a Julianne Moore, a Natalie Portman faz a atriz que vai aprender lá. E ele sai agora, acho que dia 18 de janeiro, no Netflix Brasil aqui, se eu não estou enganado. Então esses são os filmes para cinema que eu tinha de falar. Vamos falar agora um pouquinho dos filmes do que tem nos streamings. Vai bem rapidinho, senão eu vou ocupar muito tempo de vocês e vocês vão querer usar esse tempo para poder assistir as coisas que eu vou falar. Então vou começar nos streamings com a HBO. HBO Max aqui no Brasil, a gente ainda tem, né? Lá fora eles já juntaram, já fizeram uma besteira com a HBO, já transformaram tudo em Max. Eu não sei quando isso vai acontecer aqui, mas a HBO Max aqui tá o filme da Barbie, que a gente falou aqui, já acho que saiu por lá. Então você já pode assistir o filme da Barbie na HBO Max. Tem o filme novo da Jennifer Lawrence, que é um filme que eu assisti nessa viagem também, que é uma comédia
parece boba, parece muito simples, mas que é muito bem trabalhada, então vale a pena, dá pra rir de verdade no filme, e o filme tem algumas outras coisinhas interessantes, chama No Hard Feelings, é uma comédia em que a Jennifer Lawrence vê um anúncio no jornal pra alguém namorar com o filho do casal que pôs o anúncio, e pra isso eles pagam dando um carro para a pessoa. E ela tá precisando de um carro, o carro dela foi apreendido pelas dívidas que ela tinha, e ela vai atrás disso daí. É um conceito super bobo, de namoro arranjado e tal, só com alguém pagando. A gente já viu um milhão de comédias bobas desse gênero, mas ele é muito bem feitinho, ele é muito engraçado, e ele tem alguma sensibilidade ali que ajuda bastante. E o último que eu diria aqui para vocês da HBO, como uma surpresa da HBO, é o Scavengers Reign. Esse é um que eu queria muito que o Davi viesse falar aqui. Ele assistiu tudo, ele foi o primeiro cara que falou sobre. E é muito bom de. Em português acho que foi o Planeta dos Abutres, mas Scavengers Reign. É muito bom para quem gosta de animação e para quem gosta de Moebius, né, nessa parte de desenho e de animação. Tem o traço muito parecido com o que o Moebius usaria e tal. É bem interessante, é uma animação adulta em que uma nave cai num planeta e você acompanha alguns sobreviventes dessa nave que acordaram da criogênese ali, que estão separados desse planeta. E o que esse planeta tem de interessante? Eu ainda estou na metade, não vi inteiro, por isso que eu gostaria que o Davi tivesse aqui para ele poder falar um pouco mais, mas é bem bonito e é muito bom. E os episódios são curtinhos, 20 e poucos minutos, não é algo que vai ocupar, são 12 episódios, eu acho que vale a pena dar uma assistida. Então isso aí, três diquinhas da HBO, bem rapidinhas. Passando agora pro próximo, vou falar então um pouquinho de Amazon Prime. Na Amazon, uma coisa que me chamou a atenção é a quantidade de filmes que concorreram ao Oscar desse ano que tem por lá, né, em diferentes categorias e tal. A gente tem o filme que ganhou o Oscar, né, de melhor filme, o Everything Everywhere All at Once lá para assistir. Você tem Bones and All, você tem o Triangle of Sadness, e você tem, eu acho que talvez um dos melhores filmes do ano passado, o Worst Person in the World. Então, esses são, de cara, seriam minhas dicas iniciais. Você tem também o filme novo desse ano, né, do diretor do Midsommar, que é o Boys Afraid, com o Joaquin Phoenix. E você tem um filme que tem uma chance razoável de concorrer ao Oscar do ano que vem, em alguma categoria, que é o Saltburn. Pelo menos estavam assuntando isso daí. Quem assistiu, não é meu caso, eu vi hoje que estava lá para assistir, vou poder falar em breve sobre isso aqui, se valer a pena. Quem assistiu falou que não é bom, que não deve concorrer ao Oscar, mas deixo vocês aí com essa dica, já tá no Amazon Prime, vocês podem assistir tranquilo. Além disso, vale a pena ver, né, de séries na Amazon Prime. Você tem a segunda temporada do Invincible, você tem uma série que talvez seja a surpresa do ano, o I'm a Virgo, que também o Davi foi o primeiro cara que falou dela aqui, e é uma série bem legal, bem diferente, bem interessante, bastante surrealista, uma loucura, um moleque que é gigante e como isso afeta ali a comunidade em volta dele. E você tem uma série que também foi uma das queridinhas do ano lá fora, que eu nem sei como é que vai ser, que chama Jury Duty. O Jury Duty, ele é aquilo que você é chamado para ser jurado em algum julgamento, né? A ideia da série é o seguinte: um cara não é ator e não sabe o que está acontecendo. Ele é chamado para ser jurado num julgamento. O julgamento é falso. Todo mundo que participa do julgamento, dos advogados, o juiz, todos os outros jurados, todo mundo é ator. E um dos atores é um ator famoso. Um dos atores é um ator famoso, que é o James Marsden, que tá no Sonic, que tá no Westworld, é o Cíclope dos filmes dos X-Men antigos. É um cara mais manjado. E ele tá fazendo como papel ele mesmo. Ele é o James Marsden lá. E todo mundo tá ali porque foi chamado para ser jurado nesse julgamento. E vai você criando coisas absurdas, cada vez mais absurdas pro cara participar. E você acompanha um pouco desse um cara que não é ator, não sabe o que está acontecendo. É uma ideia. É engraçado, é diferente, vale a pena ver assim pela graça da coisa.
Então eu acho que isso tem bastante coisa para ver na Amazon. Se você não viu os filmes do Oscar do ano passado, vale a pena dar uma olhada em alguns. Eu já ressaltei aí, né? O Everything Everywhere, sem dúvida, mas o The Worst Person in the World talvez seja o filme que mais vale a pena ver desses daí. A gente falou um pouquinho aqui de filmes mais recentes e de séries. Então vamos para falar agora da Apple TV Plus. Na Apple TV, a gente vai ter umas coisas interessantes. A Apple tá programada para colocar ali, eventualmente assim que sair do cinema, o Napoleão, o filme novo do Napoleão com o Joaquin Phoenix e dirigido pelo Ridley Scott, né? O Ridley Scott já tá em outra, já lançou o filme e já tá gravando o Gladiador 2. Gladiador 2, que é com o Paul Mescal, que a gente falou aqui, tanto do After Sun quanto do All of Us Strangers. Paul Mescal também já saiu do All of Us Strangers direto para gravar o Gladiador, tá lá malhando para ficar grandão pro filme. Apple TV, então tem alguns filmes que estão para entrar, como Napoleão ali, mas que ainda não estão lá. Você tem alguns que dá para você pagar para assistir e tal, se você tiver muito interesse de assistir. Tem, por exemplo, o Blackberry, que é um filme desse ano, e que é bem interessante, mostra como teve a subida da companhia do BlackBerry, né, de celular, e como eles caíram completamente, especialmente com o crescimento do iPhone da Apple, mas também pelas próprias opções, pelo próprio jeito de tocar a empresa e decidir ficar para trás em algumas coisas, ali uma cabeça durice e tal. Vale a pena, a história é diferente do que a gente imagina e é bem interessante. Eu acho que a gente aprende algumas coisas nessa história. Eu vi o filme, vale a pena. É um filme legal. Mas fora o BlackBerry, que você teria de pagar, acho que as três principais séries desse ano é a segunda temporada dos Slow Horses, com o Gary Oldman. Se você não assistiu, vale a pena assistir as duas temporadas. É um pessoal que foi deixado de lado pelo Serviço Secreto Britânico, porque alguma cagada que foi feita no trabalho deles ali. E eles ficam tendo de só rever casos anteriores, ver se comeram alguma bola, tal. O pessoal que fica de escanteio e como eles acabam sendo invariavelmente ligados a uma coisa que está acontecendo naquele momento. É uma série bem legal, para quem gosta de espionagem ainda mais legal, e boas atuações, tá todo mundo super bem, bons personagens interessantes. Você tem a série do Jason Segel com o Harrison Ford, que tá super dedicado, que chama Shrinking. É uma série bonitinha, é fofinha, vale a pena ver. Eu acho que dá pra rir, dá pra se emocionar. Ela é uma série interessante, especialmente para esse fim de ano. Eu acho que vale a pena ver. E você tem a série que deu aquela mexida, acho que na Apple TV, meio que de surpresa, com a Rebecca Ferguson, Silo, que é num futuro, numa situação meio apocalíptica, todo mundo mora debaixo do solo, e aí você tem algumas cada episódio vai te mostrando algumas coisas inesperadas ali. Eu acho que essas são as três séries ali que pegaram mais de surpresa esse ano no Apple TV Plus. Vamos falar então agora Pra não ocupar muito tempo, você viu que eu tô na velocidade aqui. Vamos falar de Disney Plus então. No Disney Plus, você não teve muita coisa. Assim, a gente falou do Ahsoka aqui já, então eu não vou colocar a Ahsoka como uma opção. Mas eu diria pra vocês o seguinte: você teve a temporada nova do Loki, a segunda temporada. E pra quem achou que ia ser difícil se ir além da primeira temporada do Loki, que já foi uma surpresa, né? Um personagem da Marvel. E como você fazer uma série diferente, criativa. A segunda temporada conseguiu ser tão criativa quanto e trouxe várias coisas interessantes, inclusive para o futuro do personagem ali. Eu acho que vale a pena. Além disso, você tem a nova série do Percy Jackson, né? Se você gostou dos filmes ou dos livros do Percy Jackson, pela sensação que eu tive vendo os primeiros episódios que já foram lançados, é que a série está mais próxima dos livros, diferente do filme. Dá pra você sentir que tem umas mudanças ali em relação ao filme, que o filme ficou um pouco mais infantil e a série tá tentando não ser tão, apesar de ser bastante ainda, mas é divertidinho, né? Você gosta dos deuses gregos, eu acho que é sempre divertido. Dá pra você assistir, dá pra assistir com os filhos também, dá pra se divertir.
Um filme que eu vi só agora no final do ano e não tinha visto quando lançou, e se você não viu, fico aqui de dica, é o Elemental da Pixar, aquele que você tem os elementos de água, de fogo, de terra, tal, todos vivendo numa cidade de elementos ali. Parecia tão bobinho e tão óbvio o filme, mas eu vou te falar que a Pixar conseguiu ali. O final do filme amarra super bem, é bem bonitinho. Ele não é tão bobo quanto parece durante o filme, e o final você entende o, 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 o paralelo que é feito com a nossa vida, né? Com o nosso mundo e não o mundo dos elementais ali. É uma, tem um paralelo bem legal, é bem bonitinho, vale bastante a pena ver. Além disso, você vai ter. Acho que da Disney Plus não tem muito mais. Assim. Teve segunda temporada do What If, que lançou um episódio por dia, basicamente, mas e também já terminou. É legal para quem gosta de animação, mas é meio que isso. Para fechar, claro, vamos falar do Netflix. E o Netflix tem bastante coisa nova aí que saiu. Você tem dois especiais de stand-up legais, eu acho que valem a pena dar uma olhada. O novo do Mike Birbiglia, The Old Man in the Pool, em que ele fala um pouco da vida dele atualmente e as mudanças quanto à saúde, filhos e tudo mais. É um stand-up bonitinho, funciona. Ele tem amarrado super bem os stand-ups dele, vale bastante a pena. E tem o novo também do Trevor Noah, o Where Was I? Também vale a pena dar uma olhadinha. Trevor Noah é sempre divertido, eu acho que vale. É um cara bastante consciente, que aprendeu bastante nesses últimos anos, especialmente à frente aí do Daily Show, e que depois de sair do programa teve a chance de voltar a fazer os seus especiais de stand-up. Além disso, né, você tem alguns filmes que saíram no Netflix. Você tem o novo do Zack Snyder, que eu já vou, assim, de cara, vou falar pra vocês. Ele é bastante massa, velho. Aquele filme que você assiste e fica empolgado pelas cenas de luta, por uma outra coisa assim, mas super, super óbvio, assim. Você pode adivinhar como é que a cena vai acabar, cena por cena do filme. É, é um filme que se passa sei lá, de um filme de sci-fi, numa lua de um planeta que resolveu que vai fazer uma grande dominação global. Tá? O planeta é meio que claramente inspirado ali nas vestimentas nazistas e tal. É uma coisa muito muito óbvia, mas a Lua tem alguma coisa de estranha também na concepção da sociedade ali e tudo mais. Eu não tenho certeza ainda, não consegui pôr o dedo em cima, mas eu acho que a gente vai descobrir um pouco melhor, porque vai ter uma parte 2, né, do Rebel Moon. Então, Rebel Moon, esse filme novo do Zack Snyder de ficção científica, e que se você não tiver com nada para fazer, vale a pena para ver umas cenas empolgantes de briga e tal, de batalha, espada, com tiro e essas coisas. Zack Snyderianas. Tem um cast interessante, tem um pessoal legal envolvido. Eu acho que pode ser, sei lá, quem sabe no segundo filme a coisa melhore. Mas ele é bem óbviozinho. O grande filme, lançamento no final do ano do Netflix aqui no Brasil, foi o Maestro, o filme novo do Bradley Cooper dirigindo e atuando, estrelando, né, o papel dele fazendo Leonard Bernstein. Posso ter falado errado? Posso. Provavelmente vários dos nomes aqui eu falei errado nesse episódio. Perdão. Mas e é um biopic bem levado a sério. Ele pensa em tudo que ele quer fazer, o tamanho de câmera, o jeito que vai gravar, vai usar película, como que vai ser, 35 mm, o que. Ele é bem caprichoso. A produção é de gente muito séria, né? Tem o Martin Scorsese, tem o Todd Phillips, tem o Steven Spielberg, todo mundo na produção disso daqui. Os dois principais do filme é o Bradley Cooper, né, no papel do Leonard Bernstein, e a Carey Mulligan, no papel da esposa dele, a Felícia Montealegre. Você tem Matthew Boomer, tem a Maya Hawkes, tem mais um pessoal interessante no elenco. É um filme desses que vão, com certeza, tentar sua sorte no Oscar do ano que vem. Então, deixo como opção também aqui para vocês no Netflix. Além disso, você vai ter os seguintes filmes ainda.
Racing, esse é um filmaço, esse eu acho que tem muita chance também de chegar forte no Oscar. É um filme sobre a vida de um conselheiro do Martin Luther King, que dedicou a vida inteira em busca da democracia e da igualdade racial. Ele era gay, também era esportista, um atleta incrível, e o cara tinha sido praticamente apagado dos registros históricos aí, justamente por todos esses lugares que ele passou e tudo mais. Eu achei assim, vale a pena assistir, tá no Netflix também, um ótimo lançamento no Netflix, então esse Rustin. Bom pra gente conhecer uma parte da história que a gente também não chegou pra gente. Pra fechar a parte de filmes do Netflix, a gente tem dois filmes pra falar rapidinho. O They Clone Tyrone, que a gente já falou aqui, mas vale a pena falar pra vocês de novo. É um filme bem legal, um sci-fi pulp estranhão e divertido. E o The Killer, o filme novo do David Fincher. Esse eu acho que talvez valha até uma conversa mais longa sobre. É um filme muito tecnicamente incrível, mas que vai ter pessoas que vão amar e vão ter pessoas que vão odiar igualmente. Então esse é o filme que eu falo pra. Se você gosta muito do Fincher, eu acho que vale a pena. Mas se não é tanto assim, não teste, porque provavelmente você vai acabar saindo chateado. É um filme que a gente espero ter uma conversa aqui com o Davi eventualmente sobre ele, porque o Davi teve algumas visões diferentes da minha, a gente vai poder falar bastante sobre o filme e aí ajudar vocês a medir também o que vocês acharam do filme. Para fechar no Netflix, acho que vale a pena falar de uma série que eu acho que é a série surpresa do ano em todos os streamings, o Blue Eye Samurai. 8 episódios, razoavelmente grandes os episódios, de um que se passa no período do Edo, lá no Japão, né, no século XVII, onde um samurai, meio branco, meio japonês, parte em vingança contra 4 homens brancos, sendo que um deles é pai desse samurai, que eles 4 ficaram ilegalmente dentro do Japão depois que o Japão fechou as suas fronteiras. Eu falei do melhor jeito que eu pude para não entregar nada, vale muito a pena ver. Assistam The Blue Eye Samurai, tá no Netflix. Outro lançamento do Netflix que chegou agora recentemente de série é o All the Lights We Cannot See, com o Mark Ruffalo, com muita gente legal na série. Mas para quem lê o livro, dizem que não é a melhor coisa, assim, a melhor adaptação que o livro mereceria. E muita gente ficou chateada com algumas coisas. O escritor trabalhou em cima e conseguiu criar algumas coisas em cima do livro, de algumas coisas que ele não tinha gostado do livro. Ele conseguiu adaptar um pouco melhor para a série, mas parece que os nuances da série, o que parecia interessante da série, do livro não entrou na série. Isso a série ficou faltando, falhou. Mas a história é de um soldado alemão que foi draftado para o exército nazista contra a vontade e uma francesa cega em Paris que resolve usar o rádio ali como um meio de comunicação contra a invasão. Como a vida dos dois acaba se cruzando e quando acaba se cruzando. Então, acho que é interessante, são só 4 episódios. Como o livro foi muito bem quisto e muito bem falado, talvez valha a pena dar uma assistidinha. Mas é claro, antes de terminar, eu não podia deixar de falar do Leave the World Behind, um filme que estreou no Netflix agora no final do ano. É o segundo longa-metragem escrito e dirigido pelo Sam Ismail, ou Ismail, eu não tenho certeza qual é que fala o nome dele, mas é o cara que criou o Mr. Robot. Então, vocês que acompanharam a série e gostaram da série, ele saiu pós-série, trabalhou em algumas outras séries de TV, e esse é o primeiro longa que ele faz depois da série. E tem um outro longa dele que eu acho que é de 2014, que chama Comet, que ele também escreveu e dirigiu.
Então, esse tem uma expectativa, né, por causa da rede de fãs do Sam Ismail, o Ismail, provavelmente Ismail, é, no, por causa da série, e ele lança esse filme pelo Netflix. É um filme que tem a Julia Roberts, que tem o Ethan Hawke como casal principal do filme, mas também com o Mahershala Ali, né? Que também tá é um dos principais atores ali. Ele é um filme que gira em 6 personagens, mais ou menos, principais. Esses 3 e os filhos deles. É, e é um filme que tem um quesinho, uma ligação que você poderia fazer com hackers, assim, de alguma maneira. Não é o principal, mas é o. Talvez possa ter. Tem alguma coisa incluída ali. Mas são pessoas que ficam desconectadas do resto do mundo, sem saber o que está acontecendo. Sei o celular não recebe mais, não tem mais rede, a TV não está pegando, eles não sabem exatamente o que está acontecendo, e é sobre essa dificuldade da gente ter, de como se virar nessas situações, e o que pode estar acontecendo a mais disso. Estou tentando dar o mínimo de spoiler possível pro filme. Eu gostaria de saber o que vocês acharam do filme também. E porque é um filme que, a princípio, ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam também. Então, mais um desses para você encarar aí pela frente nesses dias de começo de ano. Mas é isso, gente. Então, feliz ano novo para vocês. Eu tô gravando aqui no dia 31 de dezembro, logo antes da virada. E esse episódio vai ao ar no dia 1º. Então, aproveita esse período aí com um pouquinho de mais de liberdade, com um pouquinho mais de tempo, com bastante opção para vocês assistirem nos streamings e no cinema, tá bom? Espero que vocês tenham um ano novo incrível e que vocês continuem acompanhando a gente aqui no Catching Up. Fala para seus amigos, para seus parentes, para todo mundo, divulga a gente que a gente vai continuar colocando podcast no ar aqui durante mais um ano. Se você quiser falar com a gente nas redes sociais, a gente está no Twitter e no Instagram como @podcatchingup, no Facebook como Podcast Catching Up, e se você quiser mandar um e-mail pra gente é podcastcatchingup@gmail.com. Se você quiser falar só comigo, no Twitter eu sou @odesinformante, e se você quiser perguntar pro Davi o que ele achou das abobrinhas que eu falei nesse episódio aqui, fala com ele no @dedonato, tá bom? Feliz ano novo e vem com a gente aí que tem mais um ano inteiro de episódios para vocês. Muito obrigado, até a próxima, um abraço.